Oi vocês, eu sou a Fabi e esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando desde o vídeo que eu gravei explicando por que a movimentação, a atividade do canal aqui tinha dado uma diminuída. E aí nesse vídeo eu falei que assim que eu tivesse um pouco melhor eu já ia tratar do assunto em questão, que é o que eu vim fazer aqui hoje, que é a depressão. Antes de mais nada, eu gostaria de super agradecer a todas as mensagens de carinho que foram mais do que eu consigo responder. Eu vou ficar meio que devendo a maioria de vocês, porque eu vou ser sincera, foi uma agradável surpresa. A minha caixa de e-mail, assim, em um dia tinha mais de 150 e-mails e e-mails longos, relatos, pessoas me contando que também sofrem desse problema, que estão passando por isso, que o fim do ano para elas, por algum outro motivo, também não é uma coisa legal e que entende. Algumas pequenas cobranças do tipo, eu entendo, mas volta logo. Mas foi uma onda assim de carinho que eu me senti abraçada e passei assim horas chorando, era uma mensagem atrás da outra e cada vez eu ia chorando mais, eu não sabia se era de gratidão, se era de tristeza, se era de... eu não sabia, tava tudo se misturando e aí eu até fiquei pensando, gente, eu vou acabar o dia desidratada, mas desculpa se eu não consegui responder a mensagem de todo mundo, mas é porque realmente foi um volume de e-mails assim histórico na minha existência e eu não consegui arrumar tempo para responder todos, mas muito obrigado e confesso que esse vídeo tá saindo um pouco mais cedo do que eu previa, porque da mesma forma que vocês me contaram que vocês também passam por isso e as histórias de vocês, isso também me deixou preocupada, porque foram muitas histórias, apesar de eu saber que não é um mal que só eu sofro, não é uma coisa exclusiva minha, mas eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que se identificaram e que tiveram essa empatia de me mandar mensagens de apoio, de força, de esperança. Alguns me escreveram poemas, outros me mandaram uma música. Foi tipo tudo muito lindo, muito obrigado mesmo para todos vocês. Mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem me enviar os seus relatos, perguntas, sugestões, dúvidas, o que vocês quiserem pelo e-mail afabiporei@hotmail.com e também podem me contactar através das redes sociais, tá bom? Como eu falei nesse vídeo, eu tenho depressão, eu sou diagnosticada com depressão e ansiedade e muitas pessoas quando me conhecem e de repente falando sobre isso eu comento que eu entendo porque eu tenho essa patologia, muita gente olha pra mim e fala: Você? Imagina! Claro que não. Então as pessoas muitas vezes têm a impressão de que uma pessoa deprimida, de uma pessoa que sofre de depressão, tá triste 100% do tempo, que ela anda de cabeça baixa, alguma coisa do tipo, é meio estereotipado mesmo. Então, antes de mais nada, é necessário a gente entender o que é a depressão. A depressão é um transtorno psiquiátrico que pode atingir pessoas de qualquer idade, mas é mais comum nas mulheres e exige avaliação e tratamento com um profissional. O sintoma mais comum é esse desânimo sem fim, cujo motivo é o desequilíbrio na bioquímica do cérebro, como na diminuição de neurotransmissores como a serotonina, que está ligada à sensação de tranquilidade e bem-estar. Então, se a gente não está tendo tanta serotonina no cérebro que é responsável pela sensação de bem-estar, imagina como é que a gente fica. E mesmo assim, muitas pessoas falam: é só você escolher não ficar triste. Simples assim. Hoje, sabe-se que a depressão não promove somente uma infelicidade crônica, mas incita também alterações fisiológicas, como diminuição da sua imunidade e o aumento de processos inflamatórios. Por essas e outras, já configura em si um fator de risco para a condição de outras doenças, até cardiovasculares.
A depressão é uma doença que existem tratamentos adequados atualmente, sendo fundamental você reconhecê-la. Mas diferente de uma pessoa entristecida, a depressão ela pode se manifestar de diversas outras formas. Entre elas, cansaço extremo, fraqueza, irritabilidade, angústia, ansiedade, baixa autoestima, insônia, falta de interesse por atividades que antes você sentia prazer, pensamentos pessimistas, pensamentos recorrentes sobre morte e suicídio, dificuldade para se concentrar, comportamentos compulsivos, problemas ou disfunções sexuais e sensação de impotência ou incapacidade de realizar as tarefas do dia a dia que são consideradas mais comuns. Segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje a depressão atinge cerca de 322 milhões de pessoas no mundo todo. Só no Brasil, de deprimidos, somos em 11 milhões e meio, ficando somente atrás dos Estados Unidos. E aí, muitas pessoas já me perguntaram diversas vezes como o budismo explica a depressão. Então, eu encontrei duas matérias bem legais, um pouquinho antigas, do Brasil Seiki, do jornalzinho. Uma delas é a edição 1623, do dia 13 de outubro de 2001, e a outra é a edição 1737, do dia 28 de fevereiro de 2004. E aí é muito legal a gente entender que o sofrimento sempre esteve na vida do ser humano. E entender o porquê desse sofrimento foi a principal busca de Sakyamuni. A dor, a angústia e o sofrimento fazem parte da vida e não tem como a gente evitar. Mas a gente precisa lembrar que todos nós temos um potencial infinito para superar qualquer situação e ser feliz. Nos escritos de Nichiren Daishonin não consta especificamente a depressão, porque ela foi uma doença catalogada bem depois da existência de Daishonin. Mas em seus escritos menciona-se 6 tipos de causa para as doenças, que são elas: a desarmonia entre os 4 elementos, comer e beber de forma imprópria, estilo de vida desequilibrado, ataque das maldades, funções negativas ativadas pelo estresse mental e psicológico e efeitos do karma. Dessas 6, as 4 primeiras podem ser facilmente evitadas com hábitos corretos de vida no nosso dia a dia, cuidando do meio ambiente, se alimentando adequadamente, se exercitando adequadamente, tendo um estilo de vida saudável e equilibrado. O presidente Ikeda explica que a 5ª causa é o trabalho das maldades, referindo-se às funções negativas que podem atuar na vida, ativadas pelo estresse mental e psicológico, fazendo surgir desejos ilusórios como os 3 venenos da avareza, ira e estupidez. Essas forças entram na nossa vida, destruindo o equilíbrio espiritual e o funcionamento do corpo e da mente. Como eu já falei em outros vídeos, não é porque eu sou budista que eu tô isenta de acontecer qualquer coisa comigo, seja um acidente, uma tragédia, uma doença. Aí muita gente me pergunta como é que se o budismo, só a oração pode resolver e tal, e nessas matérias eu encontrei um trechinho que fala exatamente assim. Assim sendo, caso manifeste esse sintoma, em primeiro lugar deve-se procurar um médico. Conforme descreve numa seguinte passagem, Nichiren Daishonin também se submeteu a medicamentos quando estava doente. Eu, Nichiren, contraí diarreia no 30º dia do 12º mês do ano passado, e até o 3º ou 4º dia do 6º mês deste ano tornou-se mais frequente a cada dia e mais severa a cada mês. Justamente quando eu estava pensando que devia ser meu karma imutável, morrer desta vez, o Senhor enviou-me um excelente remédio. Desde que eu venho tomando, meu padecimento tem diminuído estavelmente e agora representa uma mera fração de sua intensidade anterior. Com base na filosofia budista de Nichiren Daishonin, a depressão pode ser compreendida como um fenômeno que vai além do domínio físico e emocional, uma vez que tem suas bases inerentes na própria vida, que é a ação kármica. E segundo o budismo, elas podem ser transformadas por mais profundas que sejam as suas raízes. Na escritura A Transformação do Karma Determinado, consta o seguinte: as doenças podem ser classificadas basicamente em 2 tipos, leves e graves.
Desde que o tratamento feito a tempo por um hábil médico pode trazer a recuperação, mesmo para um caso de doença grave, certamente é possível curar as doenças leves. De maneira semelhante, o karma pode ser dividido em duas categorias, determinado e indeterminado, devido ao fato de que até mesmo o karma determinado pode ser erradicado. Com um completo e genuíno arrependimento, é desnecessário dizer que o karma indeterminado pode também ser totalmente transformado. Então é justamente a gente se agarrando ainda e não desistindo da nossa prática da fé. Como eu citei lá no começo do vídeo, eu recebi muitas mensagens, assim, mais do que eu consegui dar conta de ler depois desse vídeo, e eu agradeço imensamente vocês, mas bastante gente também que sofre da mesma doença, contando que também nos dias que acorda na bad, também não consegue fazer o Gongyo, não consegue fazer tanto Daimoku, porque não tem aquela energia. Eu também passo por isso. Muitas vezes eu não tenho ânimo para fazer absolutamente nada, mas eu continuo cumprindo com os meus deveres. Afinal de contas, eu tenho trabalho, eu tenho um monte de coisa para fazer que não vai se resolver sozinha se eu ficar trancada em casa. Mas com o tempo eu aprendi que, já que isso faz parte de mim, eu tenho a missão de tentar aprender com isso, tentar ver o que eu posso tirar disso. E eu achei tão fantástico que é um assunto muito delicado para mim, como eu já tinha mencionado, porque acho que talvez vocês não saibam, a minha mãe assiste o canal, então eu imagino que para minha mãe assistir esse tipo de coisa não deve ser muito legal, então desculpa, mãe. Mas o exercício de empatia de vocês, as palavras de apoio, vocês me incentivando também e falando que também estão tentando se levantar sozinho. Gente, isso é tão incrível, isso é tão maravilhoso. E muitas pessoas contando seus relatos de que conseguiram passar dessa fase, conhecendo o canal, e me creditaram algumas de suas vitórias de revolução humana. Eu fiquei muito grata. Momentos vêm e vão na vida. A vida é como um eletrocardiograma, né? Às vezes está no alto, às vezes está embaixo. Porque se estiver numa linha reta é porque você está morto. Então, ali meio no baixo, às vezes subindo um pouquinho, descendo um pouquinho, a gente tem que aprender a respeitar o nosso corpo, a nos respeitar. E chega um momento onde a gente precisa se cobrar menos, se amar mais, aceitar as coisas como acontecem e tentar aprender com elas. E como muitas pessoas mandaram pra mim, e é o que eu faço, mesmo que a gente dê aquela esmorecida, é importante a gente jamais desistir, porque afinal de contas, um vencedor é somente um perdedor que tentou de novo, né? Então é nesse desistir, porque como tem a frase do Sensei, o inverno nunca falha em se tornar primavera. E assim criar cada vez mais força para superar esses obstáculos e até incentivando outras pessoas a fazerem o mesmo. Isso é muito legal e eu espero que vocês passem essa empatia adiante, que não somente comigo, porque a gente tem uma ligação, mas com as pessoas que os rodeiam. Eu sei que às vezes é difícil a gente criar empatia com aquele colega chato do trabalho, com aquele chefe que pega no seu pé, mas a gente de repente tentar entender o motivo dessas determinadas ações já é um passo pra gente tentar compreender e se acertar como ser humano, tá bom? Gente, novamente muito obrigada por todo o apoio, por todo o carinho, e vamos voltando à programação normal aos poucos, tá bom? Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos, e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau!